Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia Nunes, eu sou Master Coach e Analista Comportamental e eu estou aqui para inspirar você a despertar o seu potencial e conquistar a vida que você merece. E para que você e eu possamos conquistar a vida que nós merecemos, é extremamente importante que nós consigamos encontrar equilíbrio, ou melhor, domínio sobre as nossas emoções. Porque quando nós conquistamos o domínio sobre as nossas emoções, nós temos melhor saúde, nós temos melhores condições de conquistar o sucesso e de ter amigos verdadeiros, aqueles que de fato possam contribuir com a nossa vida. Encontramos mais harmonia e equilíbrio nos nossos relacionamentos. Por isso é extremamente importante nós trabalharmos, compreendermos melhor como funcionam as nossas emoções, a importância desse equilíbrio nas nossas emoções, já que, como diz Augusto Cury, eu copiei alguns trechinhos do livro de Augusto Cury, que é o Gestão da Emoção, um livro fantástico. E ele vai dizer o seguinte: só é eficiente quem aprende a ser líder de si mesmo, tropeçando, traumatizando-se, levantando-se, interiorizando-se e reciclando-se. E não há um momento mais propício para nós falarmos sobre isso, não é mesmo? Diante desse momento tão difícil para todos nós, nós estamos diante não só dessa pandemia, lutando contra um inimigo invisível, desconhecido, nós também estamos iniciando um período de crise mundial. E todo esse processo gera muito desconforto para nós, né? Nos faz entrar num movimento de sair da nossa zona de conforto, né? De perder as estruturas das coisas que nós estávamos projetando, planejando, né? Muitos de nós estamos vivenciando isso. Muitos a vida está seguindo da mesma forma, né? Às vezes até trabalhando mais em função dessa situação. Porém, eu queria fazer uma reflexão com você a respeito do quanto que nós podemos perceber coisas extremamente positivas nesses momentos de crise. Não só neste momento de crise que interfere na vida do mundo todo, mas nos momentos das nossas crises pessoais. Quando nós enfrentamos os nossos momentos de crise, nós começamos a refletir sobre coisas que de fato são importantes para nós. Coisas que talvez em outros momentos, por conta da correria, por conta de todos os nossos compromissos e todas as nossas, digamos assim, todos os papéis que nós assumimos, nós muitas vezes temos uma certa dificuldade de parar para nos ouvir, de estar conosco mesmo. E para você, assim como eu, que tem estado nessa quarentena mais em casa, obviamente você deve ter tido esses momentos em que você teve que se confrontar consigo mesmo, teve que se confrontar com as suas próprias emoções, teve também que se confrontar com as emoções de outras pessoas. Afinal, nós somos seres relacionais, nós vivemos e nós precisamos nos relacionar. E a qualidade dos nossos relacionamentos impacta diretamente na nossa felicidade. Muitas vezes nós esperamos do outro, né, que o outro não interfira na nossa paz interior, no nosso equilíbrio, nas nossas próprias emoções. Só que todas as vezes que nós deixamos para que algo fora de nós tenha o controle, nós perdemos total controle. Nós só podemos ter controle aquilo que está dentro, aquilo que está dentro de nós, só sobre nós mesmos. Por isso que é importante que nós passemos a nos preocupar com relação à nossa capacidade de ter controle, domínio sobre as nossas emoções. Aliás, a palavra controle, ela não é a mais adequada, porque nós não podemos controlar as nossas emoções, nós podemos dominar. Um exemplo que eu quero, para ficar fácil para você compreender o que eu estou querendo dizer, é que as nossas emoções são como as ondas do mar, são como o vento, né? Não dá para a gente chegar e tentar controlar as ondas do mar, não dá para a gente chegar e tentar controlar o vento. No entanto, o surfista consegue dominar tanto as ondas quanto o vento. Quando ele vai e desenvolve as suas técnicas para surfar,
ele sabe o momento certo em que ele precisa se levantar, ele sabe o momento certo para cada movimento, para cada manobra, e aí ele está sobre as ondas e a favor do vento, né? O vento sobre ele, as ondas abaixo dele. Então, o surfista, ele não tenta controlar a onda, ele não tenta controlar o vento, ele domina. Ele entende como funciona, ele entende os movimentos necessários para lidar com cada situação que ele encontra, uma onda mais forte, uma onda mais leve, né? Ele entende, ele compreende e compreendendo, ele domina. Ele não tenta controlar. As nossas emoções funcionam da mesma forma, é impossível controlar. Porque como as ondas do mar, elas são intensas, elas são fortes, elas são avassaladoras. Como o vento também, ela pode ser impetuosa, totalmente destrutiva, ou também totalmente construtiva. Então, o nosso papel enquanto seres humanos, para que nós possamos conquistar melhor qualidade de vida, para que nós possamos encontrar um equilíbrio nas nossas relações com as pessoas, no nosso lado pessoal e profissional, nós precisamos compreender melhor como funcionam as nossas emoções, para que nós possamos aprender a ter domínio sobre ela. E ainda, voltando a falar a respeito da crise, né, o que nós temos percebido, né, que cada vez mais nós estamos aprendendo a dar valor àquilo que é essencial. Nós estamos aprendendo a ter um consumo consciente, já que somente as atividades que são consideradas essenciais, elas estão disponíveis para o nosso acesso hoje. Mesmo aquelas pessoas que estão equilibradas financeiramente, entre aspas, estão desprovidas de algumas atividades, sobretudo de lazer, que são prazerosas, né? A rotina de ir para um restaurante, de ir para um barzinho, de fazer visita para os parentes, enfim, nós estamos nos adaptando a viver com aquilo que é essencial somente, aquilo que realmente é fundamental para a nossa sobrevivência. E quando nós começamos a vivenciar isso, é interessante trazermos esse mesmo conceito com relação às nossas emoções. Você já parou para pensar como está sendo o seu consumo das suas energias e das suas emoções? Porque muitas vezes nós não sabemos administrar também as nossas energias, nós não sabemos administrar os alimentos que nós trazemos para as nossas emoções. Nós não sabemos ter um consumo consciente das nossas emoções, viver, buscar, absorver, adquirir somente aquilo que de fato é essencial para nós, que de fato é saudável e vai fazer bem para cada um de nós. E aí eu queria fazer 3 perguntas para você, te provocar uma reflexão construtiva sobre 3 aspectos com relação a esse consumo consciente ou responsável das nossas emoções. O primeiro ponto que eu queria te levar a uma reflexão, que se fizer sentido para você, você pode fazer uma reflexão, é que será que você está comprando e consumindo somente o que você precisa? Eu vou repetir a pergunta. Será que você está comprando e consumindo somente o que você precisa? Por quê? Porque em alguns momentos, você e eu podemos estar consumindo atritos. Será que nós estamos consumindo atritos? Estamos consumindo críticas destrutivas? Será que estamos consumindo discussões desnecessárias? Será que estamos consumindo calúnias? Estamos consumindo frustrações? Por que consumindo? Porque eu acredito que todas essas coisas são escolhas. Nós temos o direito de escolher. Quando estamos diante de uma situação de atrito, nós temos o direito de escolher entre entrar em atrito ou não entrar em atrito. Nós temos o direito de escolher se nós vamos absorver críticas destrutivas ou não. Nós também temos o direito de definir se vamos entrar em discussões desnecessárias, se vamos aceitar acolher calúnias, a respeito de nós, e se vamos continuar ou não alimentando as nossas frustrações, ou levantar a cabeça e seguir adiante. Eu costumo dizer
nas minhas palestras, nos meus treinamentos, que muitas coisas na nossa vida é como se alguém nos desse um presente. E quando alguém nos dá um presente, nós temos o direito de aceitar ou não. Quando alguém nos critica, quando alguém tenta nos colocar para baixo, quando alguém nos provoca numa discussão, ou tenta entrar em atrito conosco, é como se essa pessoa quisesse nos dar um presente. Só que na nossa liberdade nós podemos avaliar, analisar e decidir aceitar ou não esse presente. E quando nós não aceitamos esse presente, de quem é o presente? Esse presente volta para a pessoa que está nos ofertando. Eu me recordo de uma história de um monge em que o discípulo dele tentou fazer uma experiência com ele, né? Tentou testar, porque ele era muito zen, muito tranquilo. Ele nunca entrava em atrito, ele nunca brigava com ninguém. Ele falou, cara, eu vou testar a capacidade dele. Não é possível que ele seja tão perfeito assim, a ponto de não entrar em nenhum atrito. E aí ele começou a ofender o mestre. E começou a ofender e xingar e brigar e tentar tirar ele do sério e tentar brigar. E o monge sempre tranquilo, em paz, com aquelas respostas mais serenas, mais tranquilas. E cada vez mais isso irritava aquele discípulo e ele ficava mais bravo e mais afrontava o mestre, até que ele se cansou. Ele chegou à conclusão de que era realmente impossível tirar ele daquele estado de paz e de serenidade. E aí ele foi perguntar para o seu mestre, mestre, eu estou há horas tentando tirar o senhor da sua paz, tentando provar para mim mesmo que é possível tirar a sua paz, que não sou eu que não tenho controle sobre mim, né? Que o senhor também pode perder o controle, mas até agora o senhor continua tranquilo. Por que isso acontece? Qual que é o seu segredo? E o monge disse para ele exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Quando alguém te oferece um presente e você não aceita, de quem é o presente? Moral da história? Quanto mais o discípulo tentava tirar a paz do monge, mais ele ficava sem paz. E quanto mais o monge acolhia a paz dentro de si, mais em paz ele ficava. Então, eu volto a te fazer a pergunta, será que você está comprando, aceitando e consumindo de forma consciente as suas emoções? A segunda pergunta é, será que você está acumulando coisas desnecessárias? Que coisas desnecessárias? Vou trazer alguns exemplos. Será que você tem acumulado mágoas, ressentimentos, feridas? Será que você tem se colocado máscaras, escondendo seus reais sentimentos, intenções, quem realmente você é? Será que você tem acumulado memórias ruins? E essas perguntas, elas são bem profundas, porque não é algo para você ou eu nos julgarmos. Vamos deixar isso bem claro, porque são coisas da vida. Nós, como seres humanos, nós não somos como esse monge a ponto de ter essa serenidade absoluta. Foi muito treino na vida dele, com certeza. Muita meditação e muito treino para chegar nesse nível de sabedoria e autodomínio. Então, nós não somos monges, nós somos seres mortais, meros mortais, que nós estamos sujeitos às nossas emoções. É mais uma reflexão para que nós possamos tomar consciência de que mágoas, ressentimentos, feridas, máscaras e as nossas memórias ruins são coisas que nós carregamos conosco. É como se nós pegássemos uma mochila para caminhar ao longo da nossa vida. E todas as vezes que nós somos feridos, né, que nós nos machucamos, todas as vezes que a gente rejeita ser quem nós somos, a gente coloca as nossas máscaras para esconder as nossas emoções, e quando a gente faz isso, a gente não é tão sincero com a gente mesmo. Às vezes a gente quer um abraço e não tem coragem de dizer, às vezes a gente está
tá triste, mas está tentando demonstrar a todo mundo que está bem. Então, todas as vezes que nós fazemos esses esforços, nós gastamos a nossa energia. Então, nós não temos um consumo consciente e responsável da nossa energia. E é como se nós colocássemos tudo isso numa mala. E cada vez mais essa mala vai ficando pesada, essa mochila vai ficando pesada. E nós estamos carregando, né? E muitas vezes nós estamos carregando mágoas, cicatrizes, feridas da nossa adolescência, da nossa infância, né? E tá tudo bem, isso é natural, todo ser humano faz isso. Não é tão simples curar feridas na nossa alma, não é tão simples cuidar de feridas que foram causadas há muitos anos, né? Que muitas vezes até já estão inflamadas, infeccionadas. Não é tão simples abrir mão das nossas memórias dolorosas, da nossa história de vida, que muitas vezes trazem marcas e feridas dolorosas. Mas será que não está na hora de nós começarmos a fazer uma reciclagem e começarmos a deixar ir embora essas feridas, esses ressentimentos, essas mágoas, essas emoções que ficam aí muitas vezes como se nós tivéssemos uma represa e houvesse água parada dentro de nós? Eu entendo que a mágoa e o ressentimento é meio isso, sabe? É como se nós tivéssemos uma represa segurando uma água que vem, às vezes, por conta do vento, vem de forma impetuosa dentro de nós, mas não consegue sair, não consegue dar vazão e fica ali preso, segurando, contendo e muitas vezes sufocando dentro de nós. Então, será que não está na hora de nós desacumularmos ou nos desapegarmos de tudo isso? Para que nós possamos ter melhor equilíbrio, paz, tranquilidade, serenidade na nossa vida? E a terceira reflexão é: será que estamos comprando a prazo preocupações, medos, inseguranças, desesperanças? O que é o comprar a prazo? Por que nós optamos por comprar a prazo? Vamos supor que eu queira hoje comprar um carro, né? Só que eu não tenho dinheiro para comprar esse carro à vista. Para eu comprar esse carro à vista, eu teria que juntar dinheiro. E aí, de repente, para eu conseguir ter o valor total do carro, talvez eu leve 1 ano, 2 anos para conseguir juntar o dinheiro para comprar um carro à vista. Né? Vamos só imaginar, né? Porque talvez nem seja dessa forma. Tem pessoas que têm condição de juntar em menos tempo ou juntar em mais tempo. Mas é só para a gente entender essa analogia. Então, nós precisamos juntar o dinheiro para que a gente possa ter a condição de comprar à vista. E quando nós fazemos a opção por comprar algo a prazo, nós estamos fazendo essa opção para quê? Para antecipar a aquisição daquele bem e podermos pagar à medida em que o tempo vai passando. Então, nós antecipamos algo, né? Uma aquisição. Então, eu retorno a pergunta para você. Será que você tem comprado a prazo preocupações com o futuro? Será que você tem comprado a prazo medos, né? Inseguranças, desesperanças? E eu volto a dizer, é normal, todos nós fazemos isso, é natural. Nós não fomos treinados para lidar com as nossas emoções. Na escola, nós aprendemos a lidar com o nosso intelecto, com a nossa razão, mas nós não temos treinamento nenhum tipo de orientação para que nós aprendamos a lidar com as nossas emoções. E é natural que nós tenhamos uma forma de consumo inconsciente. Até financeiramente, nós não temos aula que nos ensine a lidar com as nossas finanças. E todo o nosso descontrole financeiro, excesso de gastos desnecessários, tudo isso também é reflexo das nossas emoções. Todos os nossos resultados, sejam eles positivos ou negativos, tem uma ligação direta com as nossas emoções, totalmente direta. A gestão da mente
ela vai depender diretamente da gestão dos nossos pensamentos. Então, tudo aquilo que eu penso, que eu acredito como verdade para a minha vida, tudo aquilo que eu dou um significado profundo, vai gerar impacto nas nossas emoções. Então, quando nós temos, de repente, coisas pendentes dentro de nós, como é o caso, por exemplo, de ansiedade, né, preocupação, ou até mesmo tristeza demasiada, depressão, são todas doenças que são voltadas para a emoção, tanto a ansiedade, a depressão, o estresse, tudo é origem emocional. Nós temos impactos na nossa vida. Algumas pessoas vão comer demais, outras pessoas vão comer menos, outras pessoas vão consumir mais, né? Então vão se entregar a vícios como droga, bebida, cigarro. São todos esses recursos, entre outros também, são recursos que nós usamos como válvula de escape para lidar com as nossas emoções, que, como eu falei, elas são como as ondas do mar, são como o vento, são impetuosos, são fortes demais, nós não damos conta de lidar com isso sozinho. E muitas vezes, para que a gente consiga ter uma sensação de controle ou de prazer e saciedade, nós nos apegamos a estas coisas, mas toda a origem está nas nossas emoções. Por isso é muito importante nós nos voltarmos para as nossas emoções. Neste momento, principalmente em que nós estamos vivendo esse tempo de crise, nós precisamos ainda mais nos voltarmos para isso, olhar para dentro de nós, compreender o que se passa dentro de nós, o processo que isso acontece dentro e como isso acaba externando para fora nos nossos resultados. Ainda com relação ao livro Augusto Cury, ele diz assim no trecho desse livro: sem liderar o mais rebelde, fascinante e importante dos mundos, a emoção, não é possível dar musculatura ao pensamento estratégico, a arte de negociar, a habilidade de se reinventar e ser proativo. Sem gerir a emoção, a arte de resolver conflitos nas empresas, nas salas de aula e nas salas de casa ficam asfixiadas. Em outras palavras, os nossos resultados se tornam limitados, porque as nossas emoções elas impactam completamente. Quem nunca, em uma determinada situação, por causa de como estavam as emoções, tomou decisões nas quais se arrependeu? Quem nunca tomou decisão que, em fração de segundos, a sua razão voltou e você falou: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Por que eu não agi de forma diferente? Por que eu não falei de uma forma diferente? E todas essas respostas, elas vão de encontro para as nossas emoções, porque nós não conseguimos controlar as nossas emoções, né? E por isso eu reforço, nós precisamos aprender mais sobre como funciona a nossa mente, as nossas emoções, como nós podemos aprender a lidar com elas e, principalmente, aprender a usá-las a nosso favor. Porque, como eu fiz aquela analogia com relação ao surfista, quando nós aprendemos a dominar as nossas emoções, nós usamos a onda do mar e o vento a nosso favor para praticar um esporte radical, né? Para fazer algo que é prazeroso, para fazer algo que é saudável, algo que é... Eu acredito que para um surfista deve ser a experiência mais fantástica do mundo. Uma sensação de poder, uma sensação de domínio, uma sensação de plenitude, que eu acredito que é esta a vida que nós merecemos. A vida em que nós conseguimos sentir que nós temos domínio sobre aquilo que é mais rebelde dentro de nós e que nos ajuda a conquistar resultados muito melhores. Porque nos ajuda a ter momentos maiores de felicidade, de prazer, de sensação de conquista e de sucesso. Imagine você tendo domínio das suas emoções, sabendo que
Em alguns momentos, você pode usar a raiva, por exemplo, de modo totalmente construtivo para você. Imagine você sendo capaz, nos momentos de tristeza e abatimento, você conseguir extrair a melhor solução para as suas crises, para as suas dificuldades, para as suas preocupações. Imagine você tendo domínio e controle, aliás, domínio, né? O controle a gente esquece, tendo domínio sobre as situações que acontecem na sua vida, te impactarem positiva ou negativamente. Imagina você tendo controle de trazer para dentro de você cada vez mais a sensação de prazer e felicidade. E cada vez menos as sensações de tristeza e frustração. Imagine você tendo domínio sobre o seu medo, entendendo, conversando e sabendo a real importância do seu medo, que o seu medo tem para te dizer, para te ensinar, para te fazer evoluir. Imagine você tendo controle sobre as suas emoções e tendo menos impactos negativos com relação aos seus relacionamentos. Você tendo mais controle sobre as suas emoções a ponto de não se deixar sair do sério por qualquer motivo, a ponto de você não entrar em discussões desnecessárias, a ponto de você conseguir tirar das situações de conflito e de atrito as melhores lições para a sua vida. E mais, conseguir ajudar as pessoas também a lidar melhor com as suas emoções. Muitos de vocês que estão me ouvindo, talvez seja o seu caso. Talvez você seja pai, você seja mãe. Talvez você seja um professor, uma professora. Talvez você seja um líder, uma líder. Talvez você seja um profissional que atende pessoas, que lida com pessoas no seu dia a dia. Imagine você conseguindo acalmar as pessoas que vêm até você e estão enfurecidas. Imagine você sendo capaz de levantar a autoestima das pessoas que chegam até você desanimadas. Imagine você tendo uma capacidade maior de dialogar com seus filhos, de dialogar com seus alunos, de conseguir motivar a sua equipe, motivar seus alunos, motivar seus filhos. Imagine você sendo uma pessoa mais amada, querida, desejada nos ambientes em que você está. Para que isso aconteça, é extremamente necessário que você aprenda a lidar melhor com as suas emoções, porque muitas das nossas emoções são sabotadoras. Muitas das nossas emoções, elas nos levam a agir da forma que nós não queremos agir. Você com certeza já se viu em situações assim, né? De arrepender de alguma atitude e pensar, né? Não era o que eu queria fazer. Não era como eu queria ter sido interpretado. Não era como eu queria que as coisas caminhassem. Não era esse o resultado que eu esperava para a minha vida. Mas as nossas emoções, elas nos sabotam. Infelizmente, elas nos sabotam. E eu trouxe aqui também do livro Gestão da Emoção, alguns pontos que o Augusto Cury, ele revela como impacto para as nossas emoções. E ele vai dizer assim, que antes de uma empresa falir, a mente dos seus empreendedores entra em colapso. Faz sentido para você? Que antes que uma empresa entre em falência, os donos dessa empresa, eles estão desesperados, eles estão apavorados, eles perdem o controle, já não conseguem pensar estrategicamente, como citava o trecho anterior do livro, né? Porque as emoções atrapalham a musculatura do pensamento estratégico, a nossa capacidade de negociar, a nossa capacidade de se reinventar e de ser proativo. Então, antes que uma empresa entre em falência, a mente dos seus empreendedores entra em colapso. Entra em colapso graças às nossas emoções. As emoções que muitas vezes vêm desgovernadas, sem controle. Outro trechinho. Antes que profissionais liberais serem excluídos do mercado, a mente deles se engessa. Imagina o momento que nós estamos vivendo hoje,
né? Com essa pandemia, toda essa mudança que nós estamos tendo que lidar com relação à crise econômica, a essa necessidade do isolamento social, né? Quantos empreendedores que são profissionais liberais com a mente engessada estão tendo dificuldade de se voltar para o mundo online? Com a mente engessada fica difícil pensar estrategicamente, fica difícil desenvolver a arte de negociar, a habilidade de se reinventar e de ser proativo. Tudo isso está na nossa mente, está nas nossas emoções, que se forem dominadas, podem ser para nós fatores que nos impulsionam a surfar a onda do momento, por mais gigantesca que venha a força das ondas. Tendo domínio das nossas emoções, nós somos capazes de surfar, nós somos capazes de estar por cima, de estar no controle. Outro trechinho. Antes de casais implodirem seu romance, suas emoções entram em decadência. Para quem é casado sabe que isso não é simples, não é fácil viver uma vida a dois. Quando tem filhos, então, as coisas ficam mais difíceis. São duas pessoas que pensam, veem o mundo de forma diferente, sentem a vida de forma diferente. E quando a gente não tem domínio das nossas emoções, muitas vezes nós fazemos aquilo que eu citei na reflexão no início, né? Ao invés de comprar e consumir as coisas boas do relacionamento, nós passamos a consumir e a comprar as coisas negativas. Ao invés de olhar o lado bom, experimentar o que há de bom no relacionamento, nós começamos a comprar aquilo que é negativo dentro do relacionamento, a projetar o negativo, acumulando coisas desnecessárias, sentimentos negativos, coisas que não nos agregam dentro de um relacionamento. Nós passamos a focar naquilo que é negativo. E por isso que os casais, antes de o romance implodir, as suas emoções entraram em decadência, porque também passamos a comprar a prazo preocupações exageradas, medos, inseguranças, incertezas, desesperanças. E aí, dentro do campo das nossas emoções, tudo fica difícil, fica complicado, pesa. É como eu falei na analogia da mochila, a mochila vai ficando pesada, o acúmulo de coisas desnecessárias, dos consumos inconscientes, ou melhor, irresponsável das nossas emoções dentro de um relacionamento, pesam a ponto de não conseguirmos carregar mais esse peso. E aí é muito mais fácil desistir de tudo do que resolver as nossas questões, sobretudo emocionais. Outro trecho do livro: antes das pessoas desenvolverem doenças psicossomáticas, sua psique e seu corpo gritam por socorro sem serem ouvidos. Então, antes de nós desenvolvermos doenças psicossomáticas, no caso as mais comuns que nós temos falado muito, e até uma das grandes preocupações dos profissionais da saúde com relação a todos nós diante dessa pandemia, é com relação às chances de se aumentar e se desenvolver mais depressão, ansiedade, síndrome do pânico, todas doenças voltadas para as nossas emoções. Quando nós começamos a nos preocupar demais com as coisas mal resolvidas do nosso passado, as feridas, as lembranças, as coisas difíceis que passamos, quanto mais nós damos ênfase para o passado, mais nós aumentamos a nossa tristeza, a dor da perda, o sentimento de perda, de impotência, incapacidade, e nós começamos a desenvolver a depressão. Então, antes que se desenvolva essa doença psicossomática, a nossa psique e o nosso corpo já estão gritando por socorro, resolva as situações que estão pendentes, e nós não escutamos. A nossa mente, ela vem nos dizer: olha, perdoa aquela situação,
passa lá e cura aquela ferida e nós tapamos os nossos ouvidos, nós não resolvemos essas questões e elas vão se acumulando dentro de nós. E quando se fala em doenças psicossomáticas, não é somente ansiedade, depressão, estresse. A ansiedade é excesso de passado, é excesso de futuro. Quando nós preocupamos demais com as coisas do futuro, de forma excessiva, descontrolada, nós começamos a desenvolver a ansiedade. O estresse é a preocupação exagerada com as coisas que estão acontecendo no agora, o excesso de emoções negativas, estressantes, que acontecem no agora. Mas existem inúmeras outras doenças que são psicossomáticas. Aliás, eu ouso dizer que todas as doenças são psicossomáticas. Quando nós desenvolvemos uma gastrite, é fruto das nossas preocupações, dos momentos de nervosismo, de raiva. Muitos estudos apontam que muitas doenças são frutos, sim, das nossas emoções. Existem doenças, por exemplo, até mesmo câncer, muitas vezes pode estar ocasionado a excesso de situações traumáticas, difíceis que nós vivemos e não digerimos e não trabalhamos dentro de nós, muitas vezes até ligado à falta de perdão, muitas vezes ligado à nossa falta de aceitação, de falta de amor próprio. Nós projetamos a nossa mente para nos destruir, porque quando nós não nos amamos, porque os sinais que nós estamos dando é de desamor constante. Então, as nossas emoções, elas impactam diretamente na nossa saúde e nós não estamos ouvindo as nossas emoções. Outro trecho do livro: antes que fale na educação de filhos e alunos, pais e professores atuam como meros manuais de regras e não são estimuladores do pensar. Pensar, como eu disse há pouco, a gestão da mente depende diretamente da gestão dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos. Então, quando nós não estimulamos os nossos filhos, os nossos alunos a pensar, a refletir, sobretudo a compreender as próprias emoções, a pensar e refletir sobre as próprias emoções, nós também estamos ajudando-os a projetarem em suas mentes de uma forma destrutiva, construindo doenças psicossomáticas ao invés de construir hábitos e comportamentos saudáveis que reflitam no seu corpo de forma saudável e equilibrada. É muito comum nós consumirmos produtos emocionais que estejam estragados, vamos dizer assim, que contaminam as nossas emoções, que contaminam a nossa mente. Porque basta nós ligarmos a TV e nós vamos ter uma enxurrada de notícias dolorosas, notícias que nos trazem preocupação, pânico, medo, sobretudo como hoje, com relação ao coronavírus. É interessante, é engraçado como que as pessoas gostam do caos, como as pessoas amam as tragédias. É uma coisa assim, não tem uma explicação. Mas vocês já repararam como que uma fake news pega? Como que uma lenda urbana se espalha? Como que as pessoas gostam de ver a tragédia, gostam de ver as coisas ruins, gostam de ver o caos. Só que quanto mais nós alimentamos a nossa mente, nosso coração, as nossas emoções com o caos, com as tragédias, com coisas que nos trazem desesperança e medo, mais nós alimentamos a nossa mente, as nossas emoções de forma destrutiva. Eu costumo dizer que se nós queremos buscar coisas que nos trazem felicidade, que nos trazem saúde e bem-estar, nós precisamos ir ao encontro, porque essas coisas não vêm até nós. A felicidade é algo sustentável, é algo que nós podemos alimentar dentro de nós, que nós podemos estimular dentro de nós. Mas nós precisamos aprender a fazer isso. Ninguém nos ensinou na escola a arte de sermos felizes, a arte de equilibrar a nossa mente, equilibrar as nossas emoções. Aliás, tem sido uma exigência do MEC para as nossas escolas, começar a trabalhar
não só o lado cognitivo dos alunos, mas também começar a trabalhar as inteligências socioemocionais, que envolvem o relacionamento consigo, com os outros e com as próprias emoções. Justamente por quê? Porque existe essa falha. Se nós formos observar, como a gente fez a reflexão agora há pouco, né, todas essas questões de empresa falir, profissional ser excluído do mercado, um romance ser destruído, um casamento ser destruído, as doenças psicossomáticas, as falhas na educação de filhos e alunos, tudo isso está ligado à nossa incapacidade de lidar com as nossas emoções. Né? Sabendo lidar com as minhas emoções, eu aprendo a lidar com as emoções do outro. E eu também consigo ajudar o outro a lidar com as suas emoções. E a gente consegue construir mais equilíbrio nas nossas relações. Então, é muito normal hoje nós vivermos sofrendo por antecipação, remoendo frustrações e medos, mágoas, sermos mais ansiosos, irritados, impacientes, desprotegidos emocionalmente e sim, infelizes. Só que chega a ser absurdo nós considerarmos isso normal. Chega a ser absurdo nós nos conformarmos com isso, acreditarmos que isso é normal ou que deva ser normal. Não pode ser assim. Nós podemos transformar tudo isso. Nós podemos ter a ousadia do surfista e querer sim surfar sobre as ondas, ter domínio das ondas do mar, das ondas das nossas emoções, dos resultados que nós temos colhido com relação às nossas emoções. Nós podemos sim nos tornar líderes de nós mesmos, líder das nossas emoções. Nós podemos. Basta-nos a decisão de querer aprender, basta-nos a decisão de querer nos conhecer melhor, buscar o nosso autoconhecimento, entender o que nos faz felizes, o que nos torna tristes, aquilo que nos motiva, aquilo que nos deixa com raiva. Por que ficamos com raiva? O que eu posso fazer com a raiva para que isso possa ser positivo para mim? Então, diante de tudo isso que eu compartilhei com vocês, eu comecei a refletir, né, dentro da minha própria vida, quantas situações eu tenho lidado com as minhas emoções. Né? Nesse momento que nós estamos, né, com relação à pandemia, com o isolamento social, eu moro sozinha. E morando sozinha, eu acredito que não tem como a gente avaliar o que é mais difícil, porque cada um sabe como o seu sapato aperta. Mas dentro da minha realidade, do meu contexto, eu tenho observado o quanto as minhas emoções impactam na vida do meu gato. Não sei se vocês viram, ele estava aqui no meu colo, quietinho, aí agora ele deitou aqui no outro canto. Tem alguns momentos que acho que a orelhinha dele deve ter aparecido aqui no vídeo. Ele até levantou a orelhinha ali, eu acho que ele sabe que eu tô falando dele. Mas esse é o meu gato, calmo, tranquilo, né? Carinhoso, até afetuoso. E há algumas semanas atrás, ele estava muito agitado, ele estava bravo, ele estava me atacando a todo momento. E eu estava brava com ele. Né? Chegava, era ele me ver, ele já ficava na minha canela, ele vinha, pulava, mordia, e não era de brincadeira, que quem tem gato sabe como que é, né? Eles dosam a força, eles dosam o jeito. Às vezes eu brinco com ele, eu corro pela casa, ele corre brincando de pega-pega, ele salta, ele agarra a minha perna sem usar unha. Mas quando ele tá bravo, ele vai com a unha, ele agarra com a unha, ele morde. Então a gente sabe quando o bicho realmente, o animalzinho realmente ele tá nervoso. E eu comecei a pensar, né, nossa, o que aconteceu com ele? Porque ele não é assim, né? E aí eu fui perceber, na prática, um conceito que a ciência do comportamento chama de neurônios espelho. O que é isso? É a questão de a observação do nosso comportamento ou do comportamento de alguém pode nos fazer ter reflexos de repetir aquele mesmo comportamento. Deixa eu tentar explicar para vocês entenderem.
Quando eu comecei a ficar mais trancada em casa, né, por conta da pandemia, do isolamento social, eu já estava trabalhando home office, então não foi algo que realmente me impactou. Só que as questões que eu estava avaliando na TV, sobre a questão financeira, econômica e tudo mais, eu comecei a ficar muito preocupada, inquieta, ansiosa, nervosa, né? E sem perceber, o meu comportamento estava impactando o comportamento do meu gato, né? O meu descontrole ou minha falta de domínio das minhas emoções nesse período estava refletindo no comportamento dele. Então é interessante nós percebermos que o nosso comportamento ele impacta no comportamento do outro. Esses neurônios espelho, né? É muito comum a gente perceber, por exemplo, uma criança falando do mesmo jeito que a mãe fala com ela, do mesmo jeito que o pai fala com ela, né? Então é a mesma coisa. E aí, pensando nisso, né, eu comecei a pensar, né, se para mim sozinha, na minha casa, com o meu gato, as minhas emoções estão impactando dessa forma, né? Imagina para as pessoas que estão com o cônjuge, com os filhos, às vezes com os avós, com os pais, com os irmãos, sobrinhos, enfim, as pessoas que estão em convívio familiar dentro de casa. O quanto que não saber lidar com as próprias emoções pode gerar comportamentos em cadeia, né? Comportamentos mais menos saudáveis em cadeia. A falta de paz interior de um refletir no outro, e no outro, e no outro, e assim sucessivamente, gerando um ambiente desarmônico. E que a solução para isso, eu acabei de falar dele aí, ó. A solução para isso é que quanto mais nós conseguimos ter o controle das nossas emoções, mais nós podemos fazer com que esses neurônios espelhos possam refletir também nas pessoas à nossa volta. Vocês conseguem entender esse conceito? Que às vezes nós queremos que o outro tenha calma, nós queremos que o outro tenha paciência, nós queremos que o outro seja amoroso, nós queremos que o outro seja carinhoso. Mas se nós não tomarmos as rédeas das nossas emoções, nós não podemos ter impacto nenhum nas emoções do outro. Por que o meu gato é assim calminho, tranquilo, carinhoso, afetuoso? Porque eu sou calma, tranquila, harmoniosa e afetuosa com ele. Nos momentos em que eu fico mais nervosa, agressiva, né, e acabo descontando nele as minhas emoções, ele me devolve com as emoções da mesma forma. Isso é a reação dos neurônios espelho. Então, eu convido você a refletir sobre as suas emoções e a perceber, tomar consciência do impacto que as suas emoções têm trazido no seu ambiente familiar. E comece a pensar como seria se você conseguisse ter um pouquinho mais de controle e domínio sobre as suas emoções. Quais seriam os impactos que isso iriam trazer para a sua vida e para a vida das pessoas à sua volta? Na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Volto a afirmar que ter o controle das nossas emoções é possível fazer com que, como resultado, nós tenhamos uma melhor saúde, mais sucesso e muito mais amigos ou conexões com as outras pessoas. E por isso eu quero te fazer um convite. Eu vou estar fazendo sempre mais conteúdos voltados para a gestão das nossas emoções. Conteúdos como esse, fazendo uma reflexão, levando a tomada de consciência sobre quem nós somos, sobre as nossas emoções, que se fizer sentido para você, eu peço que você me acompanhe, né? Se possível, que você possa dar um like nesse vídeo, deixar os seus comentários, dizer qual foi o insight, aquilo que realmente possa ter feito sentido para você. Se você
compreende que realmente é importante ter o domínio, fazer a gestão das suas emoções, se você conseguir perceber situações em que você vê resultados positivos com relação às suas emoções ou negativos, enfim, eu quero que você se sinta à vontade, se sinta num ambiente seguro, que você se sinta acolhido ou acolhida por mim. E se fizer sentido para você, deixa aqui seu comentário. Vai ser um prazer para mim poder responder, esclarecer as suas dúvidas, ajudar você a encontrar melhor equilíbrio nas suas emoções e, consequentemente, melhorar os resultados na sua vida pessoal, profissional, nos seus relacionamentos e melhorando assim a sua qualidade de vida. Eu espero de todo o coração que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Aguarde os seus comentários, porque para mim é muito importante saber que de fato isso fez sentido para você, porque assim eu vou poder ter mais segurança de que eu estou no caminho certo, de que esses conteúdos eles realmente fazem sentido e que isso pode me motivar a doar mais, né? A trazer mais conteúdos que possam te ajudar. Mas para isso eu preciso que você me ajude, me dê um norte, me faça ter como uma forma de perceber que esse conteúdo realmente está trazendo efeitos positivos na sua vida de forma positiva. Então eu peço para você, deixa seu comentário aqui, suas dúvidas, dá um like, compartilha. Se fez sentido para você, espalha para outras pessoas, porque a minha intenção positiva é de ajudar você e outras pessoas a terem melhores condições emocionais de lidar com esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, com essa pandemia e com essa crise econômica que nós estamos apenas começando. Agradeço a sua atenção, por ter estado comigo até aqui. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!